Muito boa tarde a todas e todos. É uma satisfação enorme e uma felicidade imensa poder mediar esse painel com pessoas tão gabaritadas que estão aqui ao meu lado. Agradeço muito pelo convite a doutora Paula Butti e a doutora Lilian, né, para que eu mediasse o painel nesse 6º Congresso de Arbitragem na Administração Pública. Bom, neste painel, a gente vai mudar um pouco a visão, porque até agora há pouco falaram os advogados sobre a prova, né? E nesse painel, a gente vai ouvir a prova na visão dos peritos e dos assistentes, né? Temos aqui o doutor Francisco Maia, doutora Alessandra Ribaseco, a doutora Beatriz Rosa e o doutor André Petersen, todos doutores, nossos peritos e assistentes. Eu preciso fazer um disclaimer. Eu não fiz nenhum doutorado, tá? Então, eu sou engenheira mesmo. Ok, muito obrigada. Então, a gente vai começar com o André Petersen. E a minha pergunta a ele é uma pergunta que o ajuda muito, né? Porque, claro que a gente leva em consideração o objeto de pesquisa atual da pessoa, né, do profissional. E a minha pergunta ao doutor André é como que a teoria geral da prova pode servir de ponto de partida para análise da prova pericial e o papel dos peritos e dos assistentes técnicos. Eu vou dar 10 minutos para cada um dos painelistas, tá? Então, eu vou contar aqui no meu cronômetro e depois a gente troca ideias, eu vou fazer alguns questionamentos e, se der tempo, a gente passa também a palavra para a plateia. Obrigada. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Quero dizer que é uma grande alegria estar aqui hoje com vocês para falar sobre um tema que me é muito caro, um tema que eu escolhi para viver acadêmica e profissionalmente. É uma grande alegria porque eu vou acabar falando de temas que envolvem epistemologia, filosofia do direito, e que, como engenheiro, obviamente, seria muito difícil falar sobre tudo isso, não fosse os gigantes que já vêm aí produzindo bastante conteúdo doutrinário ao longo dos últimos mais de 30 anos, que, de um modo geral, quando eu falar agora sobre a teoria geral, a gente vai acabar passando por soluções talvez indiretas de absolutamente todas as lemúrias que a gente ouviu hoje aqui sobre as provas em geral e em especial em relação à prova pericial. Pois bem, nosso tema, né, esse painel é a visão da prova, a prova na visão dos peritos. Como ponto de partida, acho importante dizer que eu penso sempre a prova, e em especial a pericial, que é a que eu faço, de maneira em relação à decisão justa, tá? A decisão justa, naturalmente, ela não é isso na doutrina, os 3 grandes temas sempre passam por ela. Um deles é a aplicação da norma jurídica adequada, a utilização de um procedimento adequado e, por fim, um acerto sobre os fatos, se ocorreram ou não ocorreram. Diante disso, então, e até deixa eu iniciar aqui o meu cronômetro, eu tenho que falar, basicamente, sobre a teoria racionalista da prova. Eu acho que grande parte do problema que a gente estava hoje debatendo tem bastante correlação com o desconhecimento de toda essa teoria no sentido prático. Veja, a teoria racionalista, ela basicamente, em função de todos os problemas que hoje foram falados, vem buscando, então, soluções, vamos dizer assim, diretas ou indiretas para a solução desses, tá?
Pegando, então, um dos primeiros grandes autores, que foi quem mudou, talvez, todo o estado da arte desse assunto, o professor Michele Taruffi, italiano, ele lançou um livro em 1992, em que é abordada a importância dos fatos para o direito. Tiveram, obviamente, hoje já são dezenas de países estudando isso, e desde essa data, né? O professor William Twining fala no livro dele, Thinking Evidence, que praticamente 81% do tempo dos advogados hoje é despendido com questões de fato. E aí ele faz uma brincadeira de que era uma crítica à grade curricular das universidades de direito, de modo amplo, e depois uma brincadeira que a gente precisa hoje de bacharéis em fatos, então não só bacharéis em ciências jurídicas, né? Dentro do critério da decisão justa, a importância da verdade sobre os fatos, ou seja, a função epistêmica dos processos, seja judicial, seja arbitral. Vejam, se a gente condenar um indivíduo a um crime que ele não cometeu, acho que é intuitivo dizer que essa decisão não será justa, sob o ponto de vista geral. Ela pode ter feito o procedimento adequado, ter a norma jurídica adequada, mas se a gente tiver decisões que desconsideram a importância da verdade e dos fatos, a gente acaba saindo do trilho e chega num estado muito parecido com o atual. E isso tudo, então, não tem como falar hoje de teoria racionalista, de falar de função epistêmica, sem considerar, então, tudo que a epistemologia nos ensinou, né? A epistemologia nos ensinou o que é conhecimento genuíno, do que é conhecimento, o que é uma mera crença, uma opinião, o que é uma pesquisa, uma apuração de fatos genuínos, com busca realmente, vamos dizer assim, truth-oriented, né? Buscando um acerto dessa decisão, e, ao mesmo tempo, nos ensina também o que é conteúdo ruim, vamos dizer assim, que é o que eu acho, inclusive, que é o que está mais emaranhado, especialmente no âmbito policial, no âmbito escrito por engenheiros, enfim, no âmbito policial, pelo menos da minha área, é uma impressão que eu tenho. Dito isso, a gente tem que entender que o raciocínio de corroboração de hipóteses, ele é o mesmo dentro do direito e fora do direito, no poder judiciário. Não se discute naturalmente que o direito, ele possui constrições de tempo, a prova ilícita, enfim, né? Nas ciências a gente pode ficar 10, 20 anos buscando um conhecimento adequado, enquanto no direito a gente precisa tomar uma decisão. Mas o fato é que, uma vez tendo sido estudados esses temas, eles passaram-se a existir fatores que permitem a produção de melhores provas e conhecimentos. Quais são eles? Completude, segurança independente e suporte. Quando melhorados esses três fatores, tendencialmente obtém-se melhores provas, conhecimentos, e tendencialmente se obtém decisões mais acertadas. Vejam, se eu jogar uma moeda para cima agora e disser que o meu terno é rosa ou que o meu terno é azul, eu tenho uma chance de que ter um acerto casual. Mas ao direito não importam os acertos casuais. Ao direito, de ordenar condutas das empresas, das pessoas, então o estándar de correção, obviamente, tem que ser respeitado e epistêmico. Esse foi um dos temas também que já foi falado ao longo de hoje, que a ciência ainda é mutável, e isso, de novo, tem relação direta com o que vem sendo dito, né? A ciência, a gente está, muitos autores dizem, inclusive, que a gente está mais perto do início do que do fim, eu não tenho a menor dúvida disso. Quem estuda, quanto mais se estuda, mais a gente vê que a gente não sabe, a verdade é essa. Então, a ciência é mutável, e isso leva para um ponto central de tudo que a gente falou hoje, ao longo do dia de hoje, que é compreender os desacordos genuínos, tá? Eles, na verdade, hoje, eu diria que a gente não tem desacordos genuínos dentro das perícias arbitrais judiciais ou as administrativas. O que a gente tem são desacordos não genuínos, né? Eu até estou fazendo, se tiver tempo, estou fazendo uma pesquisa pós-doutoral em que eu pretendo demonstrar o uso da pressão do cliente em cima de avaliações, mas parênteses apenas. E eu acho, então, que a gente tem que mapear esses assistentes e esses desacordos genuínos e não genuínos, porque eu tenho duas brincadeiras no meu escritório que a gente usa bastante.
o desacordo genuíno, se ele ocorresse, seria salutar. Mas o que a gente tem hoje não são assistentes técnicos, são insistentes técnicos. Né? A gente não tem quesitos, a gente tem os quesitos. Né? São duas brincadeiras constantes que a gente tem hoje no escritório. Então, acho que a gente tem que mapear que na arbitragem A fala que o meu terno é rosa e que na arbitragem B diz que o meu mesmo terno é amarillo. Porque no final do dia, tem muitas coisas que realmente não é contraditório que se faça, enfim, tu vai buscar um suco de, vamos supor, tem esses 2 laudos ruins, tu vai chegar num suco de um ruim. A verdade é essa. E isso que me levanta e me preocupa muito é essa questão de que, de alguma forma, tem algumas coisas, especialmente na produção, né, não falando na admissibilidade nem na valoração, que não são minhas áreas, mas na produção que foram normalizadas sem nenhuma justificativa, na minha opinião. As perícias durarem 2 anos, por exemplo, para mim é um problema de gestão do perito em relação ao seu próprio escritório. E as partes não têm nada a ver com isso. A verdade é essa. Então, ele que daqui a pouco nem passe proposta, ele daqui a pouco, enfim, não trabalha no caso concreto, porque ele tem que ter respeito à duração razoável, que foi um dos termos que a gente falou hoje. Então, eu acho que assim, se eu fosse resumir, e a gente combinou 10 minutos, eu estou cronometrando com 1 ou 2 minutos de atraso, não teria como falar de 30 anos, né, de assuntos que foram produzidos inicialmente em italiano, em inglês, foram para o espanhol, agora já estão em português, na coleção de raciocínio probatório da JusPodium, que eu recomendo vivamente, desde 2021, que a gente tem que mudar do subjetivismo e passar ao objetivismo. É uma mudança estrutural e sistematizada. Eu acho que muitos dos que nos colocaram nesse local seguem muitas vezes assim orientando ou ensinando, e eu acho que não pode ser assim. E eu acho que a gente vem caminhando em direções erradas. Eu diria que assim já está iniciada e é inevitável essa revolução. Essa revolução envolve, por exemplo, a gente estava falando há pouco sobre questões de, enfim, teríamos que ter estándares da prova para poder efetivamente considerar, na medida que a prova vem em graus, que determinado fato efetivamente está aprovado. Nós não temos standards, né? Nós, o destinatário da prova, enfim, eu diria, pegando um exemplo clássico, eu acho que é muito parecido com os precedentes, né? A mudança das funções, a divisão de cortes supremos e cortes de justiça, pensar no direito para frente, é algo que foi iniciado na cultura e que foi alterado e que, enfim, acho que nós falamos várias vezes sobre precedentes aqui, então eu acho que é um assunto que mostra que essa atenção são muitos pesquisadores sérios, pesquisadores de alto nível, que vêm publicando há muito tempo sobre diferentes temas. E, resumindo, então, usando até o final, eu recebi essa semana, inclusive, um dos livros da professora Susan Hack, um traduzido da coleção, que foi objeto de pré-venda, e eu tenho o que ela fala, eu lembro espalha final aqui, que eu acho que eu resumo bem a conversação. Mas, em resumo, é que a gente tem um longo caminho pela frente. Um longo caminho pela frente, a gente precisa da mudança estrutural e sistematizada. E, então, só para responder, porque a Cristina acabou acrescentando uma pergunta em relação a essa combinação, então eu imagino que eu ganho alguns minutinhos aqui de acréscimo, criticando o perito que não cumpre prazo e não cumpre prazo não dá, né? Mas, assim, brincadeiras à parte, eu acho que quem conhece a história, eu, por exemplo, sou a 3ª geração de peritos da minha família, então eu brinco que eu estou até no sangue um pouco, sou apaixonado pelo tema, pretendo estudar ele ao longo da minha vida inteira, e dos peritos, lá no início, os peritos não tinham dificuldades de consensar, de assinar os laudos, em algum momento eles foram ensinados, eles acreditaram que o realmente defender que os ternos são rosa quando precisa e que o terno é azul, e por essência, para mim, isso não forma perito, isso não forma assistente, enfim, forma no máximo um consultor ou assistente técnico. Então, de minha parte, seria isso. Muito obrigado. Bom, conforme a gente combinou, os painelistas vão falar primeiro, depois a gente vai fazer as perguntas, né? E a gente vai sair do voo panorâmico sobre a teoria geral da prova e alguns aspectos filosóficos para o Código de Processo Civil,
Ora, como assim? Ora, mas são hot topics, né? Então, eu vou fazer uma pergunta para o Francisco Maia, que é justamente... Ah, tá bom. Não vai precisar da bola. Então, e aí, o Código de Processo Civil, artigo 473, pode ser aplicado na arbitragem, nas perícias arbitrais? E eu vou fazer mais uma pergunta. E a norma brasileira de perícias atualizada? O que você pode nos contar sobre isso? Boa tarde a todos. Primeiramente, dispensável dizer a importância e a honra de estar sentado nessa mesa aqui com tanta gente gabaritada. Ainda bem que não me deixaram para o final, mas eu pedi. Lília, muito obrigado pelo convite em nome da Fiesp, tá? E fico muito alegre de mais uma vez estar aqui. Eu sinto. O Roberto hoje falou que eu já sou quase da casa. Eu falei, não, sou da casa. Alto lá. Cristina, eu acho que as suas perguntas eu já começo a te responder, talvez, nessa primeira frase que está ali. Como a perícia não tem nada a ver com o CPC, eu acho que o artigo 473 pode sim, desde que parta da autonomia da vontade das partes. E a prova pericial, gente, eu tenho ouvido isso toda hora, e a gente sabe que tem conflito que não tem como fazer sem perícia. A Alessandra é da área contábil, que é muito importante, mas na área de engenharia, claim de obra. O André falou de avaliação, um conflito de aluguel, por exemplo. Como você resolve sem uma perícia avaliatória? Então, o que tem acontecido na arbitragem? E aqui mesmo, nos 30 anos que aconteceu, tem um mês no evento, nós vimos reclamação sobre custo, tempo e até mesmo efetividade técnica dos trabalhos. Então, acho fundamental nós... Como que a gente pode melhorar isso? A norma brasileira 3752, eu tenho muito carinho por essa norma, porque essa norma tem uma história muito interessante. Em 1990, eu assumi essa diretoria na BNT, de avaliações e perícias. E nós já tínhamos, desde 77, norma de avaliação, e não tinha uma norma de perícia. E, numa época, eu estou vendo aqui alguns rostos aqui bem novinhos, talvez gente aqui não tinha nascido ainda, e nós começamos a fazer essa norma. O texto base saiu em 92, nós trocávamos minutas por fax ou por telefone. A gente abria o telefone numa reunião que ia 4, 5 pessoas em Belo Horizonte, nós fizemos ela toda em Belo Horizonte. Em 96, a norma pronta para sair, eu sou convocado para uma reunião do Conselho Técnico da BNT. Acho que tinha 20 e tantos comitês. E eles falaram, não, essa norma não vai sair. Mas não vai sair por causa de quê? 4 anos de trabalho, que ela chama Norma Brasileira de Perícias. Eu falei, e daí? Não, são 27 comitês, 26. Ele tem que passar em todos, porque todos têm perícia. Aí o João Luiz Anunciato, que era o secretário, me chama, nós saímos da sala, ele volta e fala assim, você ficaria chateado se a gente colocar Norma Brasileira de Perícias na Construção Civil? Eu falei, não, pode chamar do que você quiser, se quiser falar no Clube Atlético Mineiro, eu ficaria muito feliz também, ficaria até mais bonita. Voltamos e assim que a norma saiu, teve que mudar o nome, a norma continua a mesma. E ela, para mim, ela serve para tudo. Por quê? Essa norma, depois de quase 30 anos da anterior, 28 anos depois, 7 anos de trabalho, e trabalho exaustivo, efetivo, e eu falo com muita propriedade, porque eu não participei diretamente, eu acompanhei, mas foi um trabalho brilhante. Essa norma ela traz avanços significativos. Por exemplo, em 1992, a lei de arbitragem não existia. Aliás, a norma é contemporânea à lei, ela é de 96. Então, nós não podíamos falar em perícia arbitral na norma, correto? Então, ela padronizou o relatório, ela individualizou as tipologias de perícias, trazendo... Ô, gente, eu tô mexendo aqui, não estou mudando lá, né? Então, desculpa. Aí, ela dividiu nesses
Todos esses tipos aí, ela discrimina, por exemplo. Hoje nós fazemos uma série de perícias do tipo de exame, nessas obras, por exemplo, a Alessandra, embora não seja uma norma técnica de contabilidade, mas é típico. As perícias indiretas são todo exame, que a gente faz com análise documental. As vistorias de conformidade, vistoria de constatação de causalidades, tudo aqui mesmo na Fiesp. Tivemos há uns 3 anos, Elílio, uma arbitragem de emergência aqui espetacular. Tivemos uma solução e construímos para fazer uma vistoria de constatação aí, e foi fundamental para o desdobramento de um DRB e de uma arbitragem. Foi muito interessante isso. E principalmente a análise de impactos em contratos de obras e serviços, que são as perícias de claim, que muitos aqui se referiram, que estão acostumados. Com relação ao não do artigo, Cristina, mas dos princípios. O 473, eu já vi gente falar, poxa, mas o perito tem que dar resposta conclusiva a quesito? Isso é o óbvio. Mas positivar o óbvio é o que nós mais vemos na legislação. E o que é a norma, fazendo um paralelo, é sistematizar o óbvio. Tá certo? Então, nós estamos trabalhando sim com o óbvio, mas o óbvio precisa ser positivado e normatizado. E aqui eu começo já um pouco de provocação. Nós não temos codificação na arbitragem. A lei, artigo 22, ela só autoriza fazer perícia, que também não precisava, né? É, óbvio. Mas está lá, claro, precisa. Então, os regulamentos avançam um pouco. Mas as partes são as responsáveis por criar esse regramento. Nós podíamos ter no regulamento constar de ordem processual, inclusive transferindo, Carolina, você falou com muita propriedade do termo de referência, eu tive um caso até hoje, tem prós e contras, depois podemos até alongar um pouco, mas eu acho interessante alguma coisa neste sentido. Então, o que acontece? Você busca o quê? Fundamentação, espera-se rigor técnico. Uma aplicação prática que a gente sugere é, quando do termo de arbitragem, incluir a norma ou incluir os princípios. A aplicação do uso subsidiário também pode, nós temos visto isso correntemente, algumas aplicações subsidiárias do CPC, e também podem trazer no próprio termo de arbitragem. Mas o que acontece nas perícias que nós trabalhamos mais? Imobiliário, construção, infraestrutura, que vemos necessidade de perícias de engenharia. Quando eu falo engenharia, gente, eu falo dos 250 desculpa, em 1993 eu fui presidente de exercício do CREA Minas. Nessa época, existia um estudo do CONFEC, que já existiam 250 e poucas modalidades dentro da engenharia. Hoje eu acho que ela é fatorial já, né? Porque não tem fim. Você tem engenheiro mecânico aeronáutico, aeronáutico de jato, aeronáutico de, não é, Bia? De hélice. É um negócio que ficou, mas eu falo em geral. O termo de arbitragem ainda é e aplicação subsidiária, como eu falei. E como conclusão, eu gostaria de, além disso que eu já citei, da relevância, eu queria também trazer uma provocação final, até inspirando no meu amigo Helder Moroni, que está aqui presente, cuja tese de mestrado é sobre o negócio jurídico processual. Ele defende que a cláusula compromissória é um negócio jurídico processual com muita propriedade, porque nós não estendermos mais, quando do contrato, em determinados contratos, a gente fazer até um anexo para a produção de prova pericial, quando se tratar de cláusula compromissória, alguns critérios. Alguém aqui, foi a Camila, eu acho que não está mais a Camila, falou sobre a questão do perito consensual. O perito consensual, quando eu dou aula nos cursos de perícia, de processo civil para os alunos, eu falo que ela tem uma característica que pouca gente cita, onde o legislador copiou para a legislação estatal algo que veio da arbitragem, que é o perito consensual. Isso entrou no CPC inspirado na arbitragem, porque a gente tenta, desde que eu me entendo por árbitro,
Há mais de 20 anos eu sempre via uma tentativa de consenso na escolha do perito. E a gente trabalha formas, inclusive, de se buscar o consenso. O consenso não é escolher um nome. O consenso é buscar um nome comum. Então você tem mecanismo para isso também, tá? Inclusive listas, e a gente tem feito isso com regularidade, tá? Então era mais ou menos isso que eu queria falar, e para dizer, gente, só uma frase final aqui, depois eu queria até comentar algumas coisas, André, que você falou, com muita propriedade, mas eu sempre digo, quando eu falo desse assunto norma técnica, para os advogados, conheçam norma técnica, tá? Porque norma é fundamental numa arbitragem de engenharia. Eu tenho vários exemplos para citar, não há tempo agora, posso até depois citar pelo menos 2 e 2 normas que eu vi uma arbitragem virar por conta disso. Tá bom? Obrigado. Muito obrigada. A gente sempre imagina, né, fazer uma cláusula compromissória melhor possível, mas em se tratando de uma cláusula da meia-noite, talvez hoje seja a cláusula das 18 horas, ainda assim é difícil pensar em prova pericial quando se está elaborando uma cláusula compromissória, mas é muito interessante a tua provocação. Então, da análise e da opinião, da visão do perito engenheiro, vamos passar para a visão da perita e assistente técnica na área de contabilidade. E aí, a Alessandra Ribasseco vai falar com a gente também um pouquinho sobre as novas tendências da perícia nas arbitragens, como, por exemplo, utilização de inteligência artificial. Daí, o céu é o limite, né? A palavra é sua, Alessandra. Bom, boa tarde a todos e a todas. Obrigada por estarem, né, nos acompanhando aqui. Parabéns aos painéis anteriores. Obrigada, Lilian, pelo convite. É um prazer estar com todo mundo nessa mesa. Bom, pessoal, como a própria Cristina já falou, né, hot topic total, perícia, todos os eventos que a gente já participa aqui com muitas pessoas, né, e sabe que é sempre uma questão, né, super discutida. Aí eu queria só fazer um parênteses, né, que assim, a gente também como perito e assistente técnico, a gente não quer que as provas demorem, a gente não quer que as provas sejam custosas. Para nós isso também custa, então fecha parênteses. Mas a gente deve levar em consideração, de fato, que a produção da prova pericial ela envolve, vamos dizer assim, 3 entes nessa nossa brincadeira, né? Pessoas, tempo e custo, efetivamente. Quem são essas pessoas? Quem são esses atores periciais? Então, a gente tem, de fato, o técnico, seja ele contador ou engenheiro, economista, na função de perito do tribunal. E, como já foi dito, né, no painel anterior, e certamente comentado previamente, ele normalmente é escolhido por ser uma pessoa imparcial, a princípio. E qual que é uma questão que a gente deve sempre ficar atenta nesta função? De fato, não julgar. E aí, eu acho que um dos itens que foi colocado aqui no painel anterior, com relação a ideias de celeridade e tudo mais, foi a questão, de fato, de cenários. O que a gente poderia, talvez, estar fugindo um pouco dessa questão de dar um número cru e dizer para o tribunal, olha, é isso. Talvez a gente precise realmente seguir para um caminho de alternativas, de fatos, técnicas, para dizer, olha, temos essas opções, mas, eventualmente, citar alguma coisa a mais que possa fazer sentido para, né, o técnico que está nessa função. E, sem sombra de dúvida, prover, né, de rastreabilidade as conclusões que o profissional está chegando, porque ele precisa, da forma também como foi colocado anteriormente, trabalhar isso com os assistentes técnicos. Então, os assistentes técnicos, eles precisam saber como o perito está chegando àquelas conclusões, ou até compartilhar informações para que a gente... É que é difícil falar, né, chegar à mesma conclusão, porque a briga é grande, então dificilmente a gente chegará em consensos entre perito e assistentes técnicos. Mas algumas questões podem, de fato, serem discutidas ao longo da produção da prova pericial, e tudo isso pode contribuir efetivamente para o resultado final. Na função de assistente técnico, naturalmente, ele é uma pessoa contratada por uma das partes. Então, naturalmente,
ele vai ser parcial. O que a gente entende é que ele não poderia ser, deixar de ter as suas convicções técnicas. Então, ele tem que ter a sua independência técnica, ele tem que ter a coragem, e aí eu vou falar o termo coragem, porque eu acho que é uma realidade para quem trabalha como assistente técnico, porque a pressão seja do cliente, seja dos advogados, ela é grande, mas a coragem de explicar e mostrar que, tecnicamente, o que ele está falando não faz sentido. Teses são ok, acho que todo mundo entende a questão das teses, o próprio tribunal entende a questão das teses, mas a técnica, ela não deve ser, vamos dizer assim, rasgada, né? E eu acho que o que o André falou também foi nessa linha, né? A gente não pode rasgar o que a gente sabe ou a técnica que a gente aprendeu por conta de uma defesa. E é por isso que o assistente técnico, ele tem que ajudar o advogado, mas ele não pode ser o advogado técnico da parte, né? Porque aí realmente corremos o risco de estar rasgando tudo que a gente aprende e a gente não pode seguir nessa linha. E o código, né? Toda profissão independente, a gente tem um código de ética, então a gente tem que estar atento a isso. A gente não pode esquecer que a gente tem isso. Então, acho que são coisas que a gente precisa realmente lembrar. O Francisco falou das normas. Na perícia na contabilidade, nós temos as normas brasileiras de contabilidade. Duas, em especial, elas tratam da perícia. Então, a gente tem a norma técnica PP01, que já está na segunda versão, que fala especificamente do profissional, falando da questão de responsabilidade, do zelo, tudo que envolve, né, o profissional. E a norma técnica, que é a TP01, também na versão 2, que aí fala um pouco do desenvolvimento da própria produção da prova. E aí o Francisco falou uma coisa muito correta com relação a falar o óbvio. Na nossa norma, a gente tem lá transcrever quesitos, escrever conclusão. Aí você olha aquilo e diz, nossa, mas isso não é óbvio. Mas aí o que acontece, Francisco? Quando eu entrei na perícia há mais de 20 anos, eu fui num cartório, porque a gente, né, naturalmente também trabalha no judiciário, então a gente tem sempre os dois olhares. Eu fui me apresentar para o juiz e eu perguntei para o juiz, o que o senhor gostaria que eu fizesse de melhor, assim, para os trabalhos? Eu estava me apresentando, eu queria ter uma visão disso. Você pode transcrever os quesitos? Eu sei, como assim? Ele não é que os peritos não transcrevem os quesitos, eles só dão resposta. Então, se o quesito está 55 mil folhas antes, ele tem que folhear 55 mil folhas, achar a pergunta e depois ir para a resposta. O que é, obviamente, né, fora, né, totalmente da nossa imaginação. Sem contar que o juiz tem quantos processos? Milhares. O tribunal arbitral tem alguns, mas esses alguns com certeza também fazem diferença para ele. Então, realmente, o óbvio deve ser dito sempre, é impressionante. No caso das perícias multidisciplinares, então, a gente tem realmente um intercâmbio aí. Em muitos casos, a gente trabalha concomitantemente, né? A perícia de engenharia, por exemplo, junto com a contábil, uma perícia de economia junto com a contábil, e em outras situações a gente acaba trabalhando depois, né? Tem casos em que a fase do conhecimento acaba tendo essa questão da engenharia que tem que ser, de fato, maturada, desenvolvida e provada, e depois a gente entra como contador para quantificar, muitas vezes na fase de liquidação, que foi um dos itens que o doutor Elias comentou com relação a ter uma sentença parcial. Então, a gente acaba entrando muito depois nessa questão do parcial. Mas a gestão da prova, e esse nosso binômio, tempo e custo, tem algumas coisas que a gente, de fato, já foram comentadas aqui, mas que a gente entende também na visão de peritos e assistentes técnicos seriam importantes. Determinação de ponto controvertido. Pegar uma prova pericial e não saber o que é para ser feito é muito difícil. E pleitos, como também já foi falado muito aqui, principalmente na arbitragem, a gente sabe que existem inúmeras discussões. O que a gente vai fazer? Por que a gente está sendo chamado? Então, precisa dessa delimitação. Isso gerencia quesito, né? Não temos aquelas listas imensas de quesitos que todo mundo tem pavor, mas ainda assim fazem. Isso é outra coisa impressionante, né? A gente fala que todo mundo tem favor, mas todo mundo continua fazendo as listas imensas de quesitos. E o termo de referência, que também foi colocado aqui, a Carolina, né, falou do termo de referência, também é um documento interessante, a gente já participou em algumas arbitragens com o termo, que dá um direcionamento, dá uma organização, a gente se sente um pouco mais, né, fazendo a coisa ficar um pouco mais, realmente mais organizada.
E, de fato, isso nos ajuda e muito, principalmente quando a gente tem pessoas aí que trabalham de forma, acho que como a doutora Camila falou aqui, que querem realmente fazer com que a prova seja útil no final do dia. Mas aí o que mais que a gente poderia fazer para esta gestão da prova se tornar, de fato, uma prova mais prática, mais célere e menos custosa? Bom, na arbitragem, a gente sabe que tem essa questão de trazer as perícias, fazer as perícias com profissionais das partes, né, com técnicos das partes. Muitos arbitralistas preferem essa prática, já participei de alguns eventos que é claramente dito isso. Então, é interessante, é uma outra forma de fazer, de fato, e está ganhando muita força aqui no Brasil. No caso de ferramentas, a gente sabe, né, que muitas ferramentas aí são importantes. Na área contábil, a gente está explorando algumas. Tem a machine learning, que ajuda, né, uma técnica aí de ensinar a IA para identificar padrões. Tem o text mining, que ajuda, né, a procurar textos em massas de documentos para procurar palavras-chave. E tem o RPA, que são softwares, né, que nos ajudam em ações repetitivas e análise de transações financeiras. Mas e aí, né? E a inteligência artificial? Porque esse é outro mega hot topic do momento, né? Eu estava conversando com um amigo meu, o Elbert Costa, ele é especialista em IA, e aí eu fiz um paralelo do que aconteceu comigo em 1998. Em 1998, eu estava para fazer o meu TCC da minha primeira graduação, e naquela época que eu tinha para fazer o TCC, uma máquina de escrever. Poderia fazer na máquina de escrever? Poderia fazer na máquina de escrever. Quanto tempo eu ia levar? Sei lá, 2x tempos. Maravilha. Aí, o que eu olhei na época e pensei, nossa, tem uma coisa aí chamada computador, né? Vamos comprar um computador? Um 386, um 486, né? Entendedores entenderão. E aí, em 24 parcelas, eu comprei um computador. E, certamente, eu levei um X tempo, metade do tempo, para fazer o meu TCC. Mas quem fez o TCC? Fui eu. O computador foi uma ferramenta que me ajudou no quê? Performance. A IA hoje é a mesma coisa que aconteceu comigo no ano passado. Ela vai nos dar performance. Então, a gente não pode ignorar a IA, mas eu não vou deixar de escrever um laudo, mas eu não vou deixar de fazer um parecer, mas eu não vou deixar de conversar com o advogado, com o tribunal, etc. e tal. Então, e assim, no começo, todo mundo estava assim preocupado. Nossa, eu vou perder o meu emprego, eu vou perder o meu trabalho por conta da IA. Não, você vai perder o teu emprego, o teu trabalho por uma pessoa que sabe IA. Então, essa é a reflexão que eu queria deixar aqui para todo mundo. E obrigado mais uma vez pelo convite. Obrigada, Alessandra. Então, agora a gente vai ouvir as palavras da Beatriz Rosa, que vai discorrer sobre o papel dos peritos e assistentes técnicos nas perícias de arbitragens, que envolvem, em geral, questões muito complexas, especialmente quando a gente trata das arbitragens com o poder público, né, que tem questões muito sofisticadas para se resolver, e os árbitros precisam muito dessas perícias, na maioria dos casos. Obrigada, Cristina. Bom, boa tarde a todos. Eu gostaria de agradecer a Lília, a Paula, ao Nílio e a Rita também, pelo convite para vir aqui falar e agradecer aos nossos colegas de mesa pela oportunidade. Os meus colegas falaram sobre requisitos e normas para a prova, e entendemos que a produção de prova é a etapa extremamente importante de um processo judicial ou procedimento arbitral, podendo o resultado da perícia ser determinante para a sentença. Algumas coisas eu vou falar e vocês notarão que já foram ditas aqui, mas é proposital para que os conceitos fiquem muito bem consolidados, tá? Portanto, é de responsabilidade dos técnicos e profissionais que atuarem na perícia o cuidado e a objetividade. Para falar sobre a visão dos peritos e dos assistentes técnicos sobre a prova, a gente tem que saber antes qual é o papel de cada um, dos peritos e dos assistentes técnicos, e também
qual é o papel da testemunha técnica, porque esses é que vão produzir a prova. O perito é alguém que possui conhecimentos técnicos e científicos relacionados com os fatos a serem estudados, decorrente da sua formação acadêmica especializada, somado à experiência profissional, para que ele possa auxiliar o julgador na interpretação técnica dos fatos e colaborando na construção do ato decisório pelo julgador. O resultado do trabalho é expresso num laudo pericial, que é a materialização da prova e contém os elementos técnicos relevantes e os esclarecimentos sobre as questões técnicas do litígio. O assistente técnico também é um perito, e às vezes parece que as pessoas esquecem disso, né? Porém, com funções e responsabilidades específicas. O assistente técnico é um profissional habilitado que atua como auxiliar da parte, que colabora com a análise das questões pelo perito e pode, ao final, concordar, criticar, complementar o laudo do perito através da emissão de um parecer técnico. Caberá ao julgador analisar as questões técnicas a partir do resultado da construção da prova, realizado pelos peritos e assistentes técnicos. A criação da figura do assistente técnico é uma criação brasileira, que definiu exatamente qual é a sua função, sendo que o assistente técnico tem a obrigação de zelar pelos interesses da parte que o contratou, fiscalizar a atuação do perito, fornecer informações de interesse à perícia, ainda que existam opiniões que ele deva ser visivelmente parcial, uma vez que sua função é defender os interesses da parte que o contratou. Mas a gente costuma dizer que o assistente técnico, a Alessandra tocou nisso, não pode tudo. Ele não pode rasgar o diploma. Ele tem limites dentro da técnica. Essa opção brasileira, por definir exatamente o papel do assistente técnico, é de extrema importância para que todos saibam o papel dele. Internacionalmente, não vemos essa figura atuando de forma clara como no nosso direito foi reconhecido. No exterior, se reconhece o perito de parte, que tem papel de perito imparcial e independente, mas é pago pela parte. O que decorre daí é uma situação complicada, porque quem o paga espera um tanto de parcialidade. E esse perito, é esperado que ele defenda a parte que está pagando por ele. Isso tem ocasionado, de fato, alguns problemas na América Latina, porque o perito de parte acaba cedendo à exigência do seu cliente, de quem o está pagando, né? E para defendê-lo, e isso tem deixado esse perito de parte em posição de desconforto, acontecendo até casos que nos foram relatados, de alguns deles se recusarem a participar de audiências para não serem questionados sobre a parcialidade. A preocupação é com a ética profissional, não correr o risco de desmoralização ao realizar os trabalhos. O que a gente recomenda é que o trabalho do assistente técnico seja pautado no caráter técnico, que reflita a credibilidade do seu parecer, devendo analisar tecnicamente o processo em que está atuando, colaborar com o advogado na formulação dos quesitos, facilitar ao perito o acesso a informações e explicar ao advogado que o indicou as conclusões do laudo pericial e elaborar o parecer, contendo eventuais divergências técnicas devidamente fundamentadas. Assim, a prova terá sido produzida a partir da soma dos conhecimentos e contribuições desses três peritos: o perito indicado pelo julgador, os assistentes técnicos das partes. Se vocês quiserem saber mais sobre isso, eu escrevi um artigo com o engenheiro Renato Hertz, que foi publicado na Revista Brasileira de Arbitragem,
número 70, que apresenta um código de ética do perito e do assistente técnico em arbitragem no judicial. Especificamente, quando uma das partes é a administração pública, a postura ética e profissional dos peritos e assistentes técnicos deve ser a mesma. Porém, a gente tem assistido acontecer um problema crítico para a administração pública, que é a falta de tempo para a dedicação do assistente técnico da parte pública no procedimento. O que ocorre é que, normalmente, é indicado para atuar como assistente técnico da parte pública o próprio gestor do contrato. Isso causa dificuldades extras para a construção da prova, porque o gestor do contrato está diretamente envolvido com litígio. Afinal, ele contribuiu para a ocorrência do litígio, seja a partir das suas decisões na execução ou suas omissões. O assistente técnico gestor do contrato, além de não ser independente, como assistente técnico ou perito de parte também não são, ele é totalmente parcial, ou seja, a prova produzida a partir dessa situação será mais difícil. Ela poderá conter alguns vícios que não vai ajudar o julgador. A gente tem que lembrar que o destinatário da prova é o julgador. A sugestão que a gente dá para resolver essa situação é a criação de um núcleo de assistentes técnicos nas entidades públicas, formado por técnicos com experiência nessa entidade, por exemplo, técnicos que estão em vias de aposentadoria ou aposentados, que poderão continuar a contribuir para a sociedade com seus conhecimentos. A gente pode até pensar num núcleo com técnicos oriundos de diversas agências ou departamentos que irá atuar nos procedimentos arbitrais das diversas entidades públicas. Outro ponto relevante que eu não posso deixar de falar é sobre os quesitos. Os quesitos fazem parte da prova. Isso significa que grande número de quesitos provoca maior tempo e maior custo para se produzir a prova. As arbitragens com a administração pública têm tido número excessivo de quesitos e, claramente, muitos desses quesitos percebe-se que estão sendo elaborados pelos procuradores, sem a colaboração dos assistentes técnicos. Mais uma vez aqui, outro problema da utilização do gestor do contrato como assistente técnico. Os assistentes técnicos não têm tempo para se dedicar à perícia, porque estão ocupados com a execução de outros contratos ao mesmo tempo, que são a prioridade deles. Assim, os quesitos elaborados pelos procuradores contêm questões jurídicas e não técnicas, ou técnicas, porém, apresentadas de maneira equivocada. Quesitos em que já falamos aqui hoje também, que se solicita ao perito para dizer se a cláusula XPTO diz isso ou diz aquilo, é absolutamente desnecessário, porque o julgador sabe ler e sabe compreender, não precisa do perito para responder isso para ele. E, por fim, a gente tem que diferenciar o assistente técnico de testemunha técnica. É diferente, sim, mas, infelizmente, a gente vê em algumas arbitragens confusão dos advogados em relação a isso, ou porque desconhece, ou porque é proposital, querem confundir os árbitros. A testemunha técnica é o técnico especialista, trazido para atuar de forma independente e imparcial, com o objetivo de esclarecer ponto específico, podendo emitir parecer ou opinião técnica independente. A testemunha técnica é uma figura que não existe no processo civil brasileiro, mas nada impede que seja utilizada na prova técnica uma opinião especializada de profissional que vai depor sobre a matéria específica, sob o compromisso, né, de não fugir daquele tema que ele está trazendo a sua opinião. A testemunha técnica vem sendo utilizada nos procedimentos arbitrais por inspiração no expert witness da modalidade probatória da common law. A testemunha técnica, ela comparece para apresentar aos árbitros a sua opinião e de forma ampla, podendo apresentar seu parecer de forma oral em audiência
ou até pareceres, né? Não existe um regramento quanto ao uso da testemunha técnica nestes moldes, mas ela é possível. Mais tarde, eu queria agradecer a vocês, a minha fala inicial é essa, mas mais tarde eu fiz uma lista de coisas aqui que eu tenho que responder a tudo que foi dito durante o dia de hoje. Muito obrigada. Eu vou agora fazer um questionamento para os nossos painelistas responderem, que diz respeito à função do assistente técnico comparativamente no processo judicial e no processo arbitral. Se vocês veem alguma diferença ou se o papel é estritamente o mesmo. Podemos começar com o André? Pode ser. Bom, eu não vejo, como eu apresentei, eu não vejo diferença nenhuma, sinceramente, entre perito e aí aqui a gente tem que separar os imparciais, não existem 3 tipos de imparcialidade. A de origem, que é a que todo mundo fala, a disposicional e a cognitiva. Todos somos parciais em alguma delas, pelo menos, e o nosso problema sempre é, certamente, a disposicional, ou seja, ir para adiante do que a gente acredita como certo, se fosse enfim, um caso, enfim, que não pensaríamos daquela forma, não fosse uma solicitação ou a necessidade de atender um cliente específico. De minha parte seria isso, eu acho que não tem diferença, a forma de buscar conhecimento, ela é genuína, a forma de buscar conhecimento genuíno é a mesma, nas ciências, no direito, fora do direito. Eu acho que realmente isso foi alterado pela prática e hoje, que nem eu brinquei do insistente técnico, que nem eu brinquei dos esquisitos, né? Eu acho que isso é mais uma das... Eu até estou com a frase aquela da Susan Hack, para eventualmente ler ao final, Cristina, mas justamente, assim, em resumo, eu acho que não haveria diferença, né? Eu acho que essa diferença foi criada pela prática e hoje é um problema grande, né? A gente tem que ter ética na profissão, enfim, e esse é um assunto que a gente vai falar depois também. Bom, a rigor, eu concordo plenamente com o André, que são pareceres técnicos que um profissional terá que elaborar. Eu acho que apenas tem algumas questões que a gente poderia rapidamente abordar. O primeiro delas foi que eu quero já responder a questão do tempo, que já foi colocada aqui. Dado a característica da arbitragem, tem sido comum fazer uma reunião de kickoff. Eu vi a Camila se referir a isso para fazer o cronograma da arbitragem. Em todas as arbitragens que eu estou participando, como perito, nós estamos fazendo isso. Nós temos quinta-feira uma apresentação de um site aeroportuário, que nós temos uma reunião de kickoff, perguntamos aos assistentes, que dia que pode ser a apresentação? Dia 3 de julho. Que dia que nós faremos a vistoria? Dia tanto de agosto. Quanto tempo nós vamos fazer? Isso muda. No judicial não é comum se fazer isso. Até pela informalidade da arbitragem ele tem avançado. O outro ponto, Cristina, que aí eu vou te responder sobre a cláusula da meia-noite. Na comissão de arbitragem, de mediação e arbitragem da OAB Minas, da gestão passada, e hoje na comissão de arbitragem e mediação do Ibradim, eu levei o mesmo assunto e nós estamos tentando fazer. Da OAB está pronto, quem tiver interesse me fala, me manda uma mensagem, eu mando para vocês. Cristina até tem. Nós temos um manual de cláusula customizada de arbitragem. Nós temos que avançar. A cláusula escalonada, ela já é uma realidade. Nós precisamos customizar. Então, nós já fizemos na OAB 1 e agora nós estamos fazendo o Ibradim para o mercado imobiliário. Tá certo? Inclusive com exemplos de utilização. Então, muda isso também para mim. E, por último, eu quero comentar rapidamente também uma coisa que muda, que a Alessandra tocou no assunto, e Bia também, do perito das partes. Nós já tivemos alguns casos em que, originário de peritos das partes, nós nomeamos uma coisa que recentemente na CCBC eu comentei que nós chamamos, eu vou usar aqui, gente, entre aspas, porque é uma figura que
existiu no processo civil brasileiro entre 46 e 73, foi o perito desempatador. Tem gente que nunca ouviu falar nisso, mas o meu pai, que atuou no Código de 39, foi modificado em 46, por isso, ele falava demais nessa figura. Quando veio o Código Busai de 73, acabou. O que nós fizemos? Nós escrutinamos como árbitros os pontos divergentes, que é quase que um saneador que nós fizemos. E ao nomear o perito, nós queríamos que ele dirimisse essas dúvidas. Era uma entrega de uma locação imensa, uma locação de 2 milhões de reais, para você ter noção, e houve uma entrega com um prédio bastante detonado, vamos dizer. Então, havia interpretações diversas dos peritos das partes. E nós fizemos essa. Então, eu estou tentando focar o que eu acho que modifica muito em relação à perícia judicial, porque, infelizmente, o nosso código é formalista. E nós temos que seguir esse manual, né? Embora o negócio jurídico processual flexibilizou, mas mesmo assim a gente tem um manual para seguir. Em tese, sim, na prática, não, né? Então, na minha prática contábil, a gente vê que no judiciário, os assistentes técnicos são mais, como o André falou, insistentes técnicos e não colaboram com a prova, mas também temos muitos peritos, contadores, que também não querem a ajuda do assistente técnico. E isso aí acaba, de fato, prejudicando o trabalho e a produção da prova, de modo geral, e o resultado final, inclusive. Já na arbitragem, de fato, daí como o Francisco falou, essas reuniões iniciais, termo de referência e tudo mais, contribui e aproxima e faz com que o assistente, como a Bia disse, que também é um perito, e na arbitragem e também no judiciário, não raras vezes, né, estamos em posições como assistentes, estamos em posições como peritos, então a gente tem que realmente valorizar também o trabalho do colega, porque ele está mais tempo no caso, o assistente técnico, também como foi dito até no painel anterior, ele está sabendo mais, o perito, quando entra o perito, ele tem menos tempo para entrar na situação e analisar toda a documentação, então por que não ter esse trabalho conjunto? É um trabalho conjunto no limite das suas atividades, né? Mas na prática, de fato, a gente vê assim, diferenças brutais, realmente. Concordo com o que a Alessandra falou, nós que atuamos nos dois lados, tanto judicial quanto arbitragem, a gente tem a consciência e o cuidado de sempre trabalhar e tratar, seja como perito, assistente técnico, as duas atividades de uma maneira responsável e da mesma forma. Mas, infelizmente, no judiciário, a gente encontra peritos que sequer chamam os assistentes técnicos para uma reunião, a primeira reunião que a lei obriga. E a gente é surpreendido por um laudo emitido, juntado no processo, que não houve a participação de nenhuma das partes. Então, isso é algo que é inaceitável. A gente tem que realmente, minimamente, respeitar o processo da maneira como ele foi concebido, porque tem uma razão para isso, né? E, às vezes, a gente encontra laudos tão ruins que a gente fica na dúvida se ele não chamou, porque ele realmente não conhecia daquele assunto. Então, ele não queria discutir o assunto, ele não conhecia, insegurança. Insegurança, isso aí. A gente percebe isso também acontecer. E isso, muitas vezes, é decorrente da formação do perito. Então, a gente, quando está atuando como assistente técnico, a gente tem insistido muito com nossos clientes o cuidado de aceitar um perito com a formação adequada e correta, porque, senão, o resultado pode ser um desastre. E o outro ponto sobre a atuação aí do assistente técnico que eu chamo a atenção é que é muito producente que os assistentes técnicos, seja na arbitragem ou no judiciário, atuem desde o início dos casos, ajudando os advogados a construir os pedidos técnicos. Na nossa experiência, tem acontecido alguns casos que os peritos são chamados para atuar como assistentes técnicos quando o circo já está todo armado, né?
aí fica difícil o reposicionamento técnico. Muitas vezes, o cliente que nos contratou não tem razão absolutamente nenhuma. E fica difícil a gente mudar o pedido nessa altura do campeonato, né? Obrigada. Agora eu vou fazer uma pergunta direcionada ao André. Qual o papel do tribunal arbitral na mediação do conflito técnico entre os pareceres de assistentes e as conclusões do perito nomeado? Bom, tu tá fazendo uma pergunta de julgador para mim aqui, na verdade, eu sou perito, né? Então acho que eu não sou, acho que você responderia melhor a sua própria pergunta. Nosso painel são dos peritos e assistentes. Bom, tá bem então. Bom, enfim, eu diria, essa é a pergunta de gestão, desculpa, tu me repete a pergunta só? Papel do tribunal arbitral na mediação do conflito técnico entre os pareceres dos assistentes e as conclusões do perito. Veja, esse é outro assunto que eu acho que é muito difícil, assim, de dar um posicionamento, né? Porque, por exemplo, a própria frase que eu tanto falo ali da professora Susan Hack, ela faz um artigo sobre a experiência estadunidense, e na experiência estadunidense, com Federal Rules of Evidence, com Discovery, com mais tempo, ou pelo menos mais avançados em conteúdo probatório, eles lá estão absolutamente insatisfeitos com os peritos, a qualidade dos peritos, e ela fala abertamente que o problema não é uno, ele é, assim, realmente um emaranhado de... Então, na verdade, eu diria só levantaria a questão de que eu acho que, assim, por mais especialistas que os árbitros possam ser, quando eles forem gerir, enfim, estiverem aí mediando dentro enfim, dentro de um caso, falando agora com o prova policial, obviamente, eu acho que a tendência seria o seguinte, eles não têm, como é que eu vou dizer, às vezes pode faltar conhecimento no âmbito pericial, né? Então eu acho que a própria mediação fica um pouco prejudicada nesse aspecto, e esse foi até um assunto que eu estava falando antes, da importância que eu acho que vai ser um dia, e aproveitar isso da arbitragem, da gente ter mais vezes peritos no tribunal, e aí eu acho que esse assunto, de alguma forma, toquei. Francisco, como que você vê a evolução do papel do perito nos procedimentos arbitrais envolvendo a administração pública? Tem alguma diferença? Bom, eu acho que também não tem, Cristina. Continua sendo uma perícia. Talvez a Bia levantou uma questão que realmente nós já enfrentamos também, de encontrar, primeiro, pessoas ligadas à administração pública, não que seja gestor do contrato, pessoas ligadas à administração pública que trouxeram problemas sérios, inclusive não era em nível federal, mas que trouxeram problemas sérios porque ele tinha uma visão de agente público, tá? E não de assistente técnico. Esse problema que a Bia levantou do gestor é o pior dos mundos. É a mesma coisa do cliente ser assistente técnico. Não há impedimento nenhum, na minha opinião. Mas me lembra, inclusive, uma frase de um professor nosso, meu e do João Café, que está aqui, meu querido colega na UFMG, que dizia que sobre advogar em causa própria. Ele dizia que advogado que advoga em causa própria tem um imbecil como cliente e um idiota como advogado. Então, é mais ou menos por aí que eu acho que... E aí também me vem a lembrança sobre esse mesmo japazão, vamos dizer, e que eu também posso responder a Alessandra quando ela fala da atuação dos peritos, às vezes com uma postura extremamente, e que a Bia também falou, não é independente, não, é distante, e o assistente técnico se agarra à tese do cliente como se fosse a tese dele. E isso me faz lembrar algo que eu ouvi na longínqua década de 80, um dos primeiros cursos que eu fiz de perícia, com um arquiteto carioca chamado Francisco Alves Gomes Júnior, de quem eu me tornei um grande amigo e que infelizmente já nos deixou, que ele tinha uma frase que eu reproduzi já em palestra, em livro e tudo: perito não é juiz, assistente técnico é advogado da parte. E esses, Bia, que
você e a Alessandra falam que o perito, não tem ninguém e tal, ele sofre daquela doença que atinge às vezes o juiz, né? Peritite. Eu tive um caso, só para encerrar aqui, que na diligência eu solicitei, ainda era processo físico, cheguei para o perito e falei assim, você dá licença, eu vou dar uma olhada. Não, eu sou o perito, o processo está sob a minha guarda. Opa, exatamente. Opa, excelência, desculpa. Eu vou agora, diante de tudo que foi falado hoje, tem uma pergunta que não quer calar, né? Eu vou fazer para a Alessandra e para a Beatriz. E a Alessandra responde com base nas perícias de contabilidade e a Beatriz com base nas perícias de engenharia, né? Sempre pensando nas arbitragens com a administração pública. Quais os cuidados que se deve ter na elaboração dos quesitos, seja nas perguntas em si, seja no volume dessas perguntas? Pode. Eu acho que nós vamos falar na mesma linha. Acho que a questão dos quesitos também já foi colocada aqui, muito bem colocada. Mas sobre o aspecto contábil, né? Acho que alguns cuidados que a gente tem que tomar, de fato, primeiro, é entender quais são esses pontos controvertidos que estão sendo tratados, que tema que eu tenho que abordar eu na posição de assistente técnico para fazer o quesito. E de preferência, de fato, que o advogado, o patrono da causa, faça os quesitos com o assistente técnico, ou ao contrário, né? O assistente técnico faça uma sugestão de quesitos que passe pelo crivo do advogado. Porque, assim, existe, de fato, um olhar técnico nosso, mas existe uma questão jurídica por trás, e que deve ser balizado também pelo advogado. Mas se eu tenho uma questão clara, técnica, do que eu preciso constatar, ou fazer com que o perito indicado pelo tribunal constate, eu preciso traçar essa linha para ele. Então, eu preciso construir uma história para que ele conte essa história para o tribunal. Então, eu sempre vejo a quesitação como uma contação de história. Mas, naturalmente, uma contação de história que não venha fazer perguntas que sejam perguntas, como a Bia disse, citar a cláusula. Ele realmente citar a cláusula, ele sabe, mas ele tem que estar dentro de uma construção. Então, eu posso pedir para ele citar uma cláusula, desde que eu tenha uma construção que faça sentido para que ele, né, percorra um caminho e chegue ao que eu gostaria de mostrar com relação ao que o meu cliente precisaria estar defendendo, ou às questões técnicas que eu quero que ele monte ou que ele chegue ali. E também a segunda coisa eu sou assim, né? Eu gosto de fazer quesito. Para mim, quesito bom é quesito que eu sei a resposta. Se eu não souber a resposta, então eu não vou fazer. Exato. Então, eu não vou fazer esse quesito. Aí eu pulo esse quesito e vou atrás da resposta. Aí a gente entra com complementar e tal, para poder ter certeza. Então, assim, eu preciso saber a resposta. Eu não vou fazer quesito se eu não souber a resposta. E aí, nesta hora, a questão do assistente técnico ter começado lá atrás, desde a construção do claim, vai fazer uma diferença brutal. Porque daí ele não vai fazer nenhum tipo de pergunta que vai ser tiro no pé. Porque, infelizmente, os advogados, às vezes, se deixar ele solto, ele corre esse risco. Não porque ele quer, mas é porque ele não sabe. E o assistente técnico tem que estar ali justamente para ser o parceiro dele e dizer, olha, não vai por aqui, que aqui a resposta pode ser a que você não gostaria. Então, acho que tem né, acho que a gente tem que tomar esses cuidados. Bom, eu queria contar para vocês que a gente deve dar muita importância a fazer efetivamente um termo de referência de perícia. Luiz Otávio e eu escrevemos um trabalho técnico que foi apresentado e aprovado pela ACE americana sobre esse tema, e a gente coloca claramente que no termo de referência de perícia, entre outros itens, a gente vai ter o resumo do contrato, o resumo das demandas, as pretensões das partes, os pontos controversos. Veja que nós não estamos falando quesitos, a gente está falando que vamos colocar no termo de perícia os pontos controversos,
as dúvidas das partes e as dúvidas do tribunal arbitral, definir a abrangência multidisciplinar ou não, as etapas e os eventos de perícia com cronograma. Todo termo de perícia terá um cronograma. E o termo de perícia ele é de extrema importância para a realização de laudos técnicos periciais de qualidade e precisos, além de evitar a perda de tempo com discussões e debates inúteis. E só quem pode definir estes pontos controvertidos para orientar é o tribunal arbitral, com colaboração das partes. Mesmo que as discussões na elaboração do termo de referência de perícia tomem mais tempo, uma especificação de prova mais detalhada vai proporcionar maior fluidez na perícia e vai evitar a falta de clareza e tem o benefício de colocar foco para esclarecer os pontos técnicos importantes para a fundamentação da sentença arbitral. Assim, eu acho que os peritos eles vão estar auxiliando os árbitros a entenderem corretamente a questão técnica. É muito ruim quando a gente pega, aí olhando com o olhar do tribunal arbitral, laudos técnicos que jogam um monte de informação técnica, não conclui nada e não traz clareza para que os árbitros entendam qual é realmente a questão que está sendo discutida. E a recomendação, então, é: vamos melhorar as nossas perícias. Eu acho que o uso do termo de referência de perícia é muito interessante na arbitragem. Acho que a gente pode abrir para perguntas da plateia. Boa noite a todos. Parabéns para vocês todos pela abordagem sobre essas questões periciais. O senhor falou uma questão que me mexeu comigo aqui, que é um exemplo exacerbado, mas eu adoro quando a gente exacerba, porque a gente visualiza melhor. O perito que diz que o terno é rosa e o mesmo perito diz que o terno é azul. Isso é um pecado contra o tribunal. Vamos dizer que o tribunal está para decidir sobre uma bomba atômica, que ninguém sabe como é que é feita. O tribunal não conhece aquilo. Ele tem que decidir quem foi o perito, quem foi que construiu bem feito, mal feito. Ele não entende nada daquilo. O perito passa a ser os olhos do juiz. Na hora que ele turva os olhos do juiz, ele comete um atentado contra a justiça, contra a arbitragem. E eu não tenho visto, eu quero chegar, e é o ponto que eu quero chegar, eu não tenho visto punições aos peritos que turvam, que torcem deliberadamente o azul para o rosa para o azul. Há situações em que a discrepância técnica é impossível que um diga que é isso e outro diga que é aquilo outro. Então, como a boa-fé hoje ela está positivada na nossa lei processual, na nossa lei civil, como um ganho social, um ganho para todos, né? Ela tem que ser também aplicada para considerar o assistente, o perito, como litigante de má-fé, como um ator de má-fé e ser punido por essa prática. Então, eu não tenho visto, como árbitro, tenho exigido, como advogado, tenho pleiteado, mas eu vejo muito pouco, quando essa situação acontece, uma consequência para um mau profissional. Eu tenho uma publicação, na verdade, duas, na revista de processo. Eu intitulei os artigos "Quem tem medo dos peritos?", uma pergunta, e foi um estudo empírico em que eu rodei nacionalmente um questionário eletrônico sobre vários temas, dentre eles, por exemplo, se os peritos sabiam como se forma objeto de uma demanda, né, tríplice identidade. Perguntamos para eles quais eram os principais motivos na leitura deles que os assistentes impugnavam, se era porque discordavam do conteúdo ou se impugnavam por ser contrário aos seus interesses. E por isso que eu acho que a gente tem que ter um mapeamento. Eu concordo que a gente não tenha sanções, né, elas não entraram em vigor, vamos brincar assim,
Quando acontecem denúncias, elas também, muitas vezes, por uma questão, vamos dizer assim, de conselhos em geral, ela também não toma a devida forma, mas a gente colocou uma das sugestões, que não é a melhor, mas é a que temos por hora, que o mapeamento tinha que ser muito parecido com o iFood e o Uber. Então, por exemplo, você faz uma corrida, o carro é muito ruim, o motorista é muito ruim. Claro, vai ser difícil de ponderar, porque o que perdeu vai sempre votar mal, tu vai ter que, né, ter todo um critério de ponderação para isso. Mas eu vou dizer assim, vou falar como perito, imagino que os colegas vão comigo nessa, pelo menos. Eu hoje tenho uma facilidade absurda de enxergar, assim, tem assistentes, inclusive na minha região em especial, que todo mundo sabe que ele vem para falar o que o cliente pedir. Eu vou te dizer assim, por mais genial que seja a colaboração dele, tu fica com uma certa dificuldade de debater isso com ele, né? Então eu acho que assim, quando a gente mapear, tu vai ter um constrangimento. Tu vai ter um constrangimento, vai ter uma lista mais séria, enfim. Essa é uma sugestão apenas para que não fique pelo menos do jeito que está. Eu queria só complementar o seguinte: a sua descrição foi de um mau profissional. Eu vou deixar para o Chico falar sobre isso. Mas o que eu queria falar é do bom profissional. O que é um bom perito? Você pode ter um assistente técnico, lembrem-se que é um perito também, que ele vai dizer, eu vou aqui contar uma frase que o meu sócio costuma falar, ele vai dizer que o copo está meio cheio. O outro assistente técnico vai dizer que o copo está meio vazio. Mas a função do perito é dizer quantos ml tem naquele copo. Então, é isso que a gente espera de um perito, de um bom perito, que ele seja certeiro e dê informação correta para o julgador. Na verdade, eu não vou falar do mau profissional. Eu vou citar 2 exemplos, João. A sua provocação é sensacional e eu acho que a resposta ela já existe no CPC. O CPC 15 tratou disso. E nós estamos vivendo uma situação dessa em Belo Horizonte que eu prefiro não citar, embora seja público o processo, um caso de repercussão nacional com morte, em que o perito, depois de entregue tudo, ele não só foi destituído, como recebeu punição e o valor dos honorários foi bloqueado na conta dele. Bloqueado, o juiz mandou bloquear, por razões que não interessam. Eu não vou entrar em detalhes, eu estou envolvido nesse caso, então eu prefiro parar por aqui. Agora, eu vou fazer uma segunda consideração, João. Eu vivi uma parte da minha vida como conselheiro do CREA e fui o primeiro presidente da Comissão de Avaliações, Perícias e Arbitragens do CREA-MG. E lá nós enfrentamos uma situação que ela é um pouco complexa com relação ao assistente técnico. Pessoas denunciando o assistente técnico porque ele fez um parecer contra ele. Então, nós decidimos que o assistente técnico não é passível de denúncia, porque senão todo mundo que perde uma perícia, ele vai ir lá no CREA, vai denunciar o cara porque o assistente técnico fez um laudo, um parecer, não é laudo, contra ele, tá certo? A não ser que haja dolo, é diferente. Eu estou falando em liberdade de manifestação do assistente técnico, tá? É lógico que o dolo ele é punível, claro. E se me permitir só uma historinha, que eu acho que ela é válida, sobre rápida, fato real. Eu sempre conto casos da década de 80, mas eu sou já pertencente à Legião dos Leões Desdentados. Ninguém aqui talvez se lembre, ou eu vou reavivar, que no Brasil, do final dos anos 80, os aluguéis eram taxados em ORTN. O sujeito pagava 50 ORTN, 100 ORTN, e um perito conhecido em Belo Horizonte, você, como mineiro, como eu, sabe, da Avenida Afonso Pena, que é a nossa Avenida Paulista, talvez. Não, a Paulista, São Luís, porque é no centro, né? E ele fez um laudo como perito oficial e achou, vamos pôr, 10 ORTN o metro quadrado numa loja aqui. E depois, como assistente técnico, ele disse que não valia 10, valia 2. Coisa desse tipo, 3. Só que o menino, aqui muito curioso,
fazia pesquisa no Minas Gerais, assinava os boletins para renovatória. Eu recebia as renovatórias que estavam correndo e eu ia lá para fazer pesquisa. E eu estava com essa informação. Então eu tive que revelar essa incongruência dele. Entendeu? Então é o que você falou, Alessandro. Eu até tinha notado aqui o risco. Ah, não, desculpa, foi o André, perdão. O risco de contradição, André, que eu anotei aqui. Então, só para contar o caso. Não respeitou a técnica, né? Se tivesse respeitado, isso não teria acontecido. A gente tem mais uma perguntinha? Tem um- Ixi, duas? Pode ser duas? Duas. Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Amaury Lineri Lopes. Eu sou perito contador e economista e agradeço por compartilhar essas experiências, né, na nossa visão em relação à prova técnica, especialmente na pessoa da Alessandra Ribasseco, uma das minhas referências, né, na área contábil. E eu tenho uma dúvida para saber se vocês já se depararam com a produção da prova técnica dentro do protocolo SACS. E se não, boa. E se não, qual seria essa visão para mitigar essas divergências técnicas em relação à visão do perito assistente e do perito do tribunal, né? Se seria uma boa alternativa e como seria essa condução aí ao longo do litígio? Você levantou a mão. Se alguém, né? Mais alguém? Não, pode falar. Eu só diria que no livro atualizado do Carmona ele fala bastante do protocolo SOX, vale a pena dar uma olhada. E passo a palavra aí para o Francisco. É uma experiência que eu ainda estou vivendo, ela. A arbitragem não. A prova pericial ainda está. Ela já foi entregue o laudo, mas nós estamos já ainda em fase de esclarecimento. Um problema numa plataforma de petróleo que optou-se por dois especialistas. Um extremamente conhecedor do assunto e outro um generalista. Então, um especialista no nosso escritório ficou como generalista e esse outro escritório do Rio ficou como especialista. Então, eles escolheram dessa forma. Um fez a lista do generalista, outro do especialista, e eu tive uma experiência muito boa, principalmente porque não havia conflito de conhecimento. Ele atuava nessa raia do conhecimento específico e nós na nossa raia. Inclusive, eu tenho um sócio que é engenheiro de produção, isso ajudou muito, porque métodos, sistemas, isso tudo ajudou bastante na formatação do trabalho como um todo. Então, eu tenho uma experiência, foi a única que eu tive, mas eu tive muito satisfatória tendo esta dicotomia de conhecimento. O que eu vejo algumas pessoas falar, até a Adriana Pucci, que estava aqui, escreveu também sobre isso no livro, na segunda edição do livro Perícias em Arbitragem, que eu coordenei em homenagem ao doutor Mário Sérgio Duarte Garcia. Eu liguei para a Adriana na época, falei, Adriana, me dá uma norte. Ela falou, eu ainda não fiz, eu só tenho também conhecimento do teórico, mas eu já vi, assim, então, só no campo teórico, de um problema que pode existir dos dois correrem na mesma raia, tá certo? Então, de haver conflito e eu não sei como que sai isso. Né? Bia, eu não sei se teve experiência nesse sentido. O protocolo SACS também vai sair, já dando um spoiler, no relatório que vai sair da CCI, da Comissão de Arbitragem, fala bastante também, me lembrei agora, então, enfim, fica a dica aí já de spoiler. Então vamos para a última pergunta. Última pergunta, Dr. nossa. Carlos. Pergunta é, podemos... Não, mentira. Às vezes, eu vou fazer um pequeno introito, mas muito rápido. Às vezes, algumas coisas que acontecem que a gente não planeja pode nos dar ideias. E uma coisa que aconteceu foi a seguinte: o perito do Tribunal Arbitral apresentou o seu orçamento, R$ 1.800.000. Aí as duas partes acharam isso caríssimo, carérrimo. Vamos sentar numa reunião. Sentamos numa reunião e o perito disse, olha, por conta desses quesitos aqui, isso fica tanto, isso aqui fica tanto. E a gente foi tirando os quesitos nesta reunião, a perícia saiu por 600 mil.
Aí a ideia, e é isso que eu gostaria de ouvir a todos aqui que apresentaram também. Valeria a pena discutir com os advogados que pedem esses quesitos na posição de assistentes técnicos ou como peritos, apresentar uma proposta de honorários para responder aqueles quesitos apartada daquela que é o objeto da prova? Ou isso seria inviável? Para quê? Para que cada parte fosse responsável pelos custos adicionais derivados da resposta àqueles quesitos. Isso talvez funcionasse como uma forma de inibir porque eu penso em colocar isso no termo de arbitragem já, Sim, se for o caso. sim, se Enfim, for o caso. É uma ideia. Eu só queria fazer uma proposta para a gente terminar, né? Que todos respondessem a instigante pergunta, última pergunta, começando pela Beatriz. A gente faz ao contrário. Pode ser? Bom, obrigada. Mas, enfim, Carlos, não há dúvida, e esse é um ponto bastante importante da gente falar novamente, porque, infelizmente, eu tenho sido provocada nos últimos anos, eu vou dizer, acho que mensalmente, com a observação de que o que atrapalha a arbitragem é a perícia. E então é fato incontroverso que número de quesitos elevado toma tempo, toma hora do perito. E é óbvio que isso vai custar. Então, tudo aquilo que a gente puder fazer para reduzir a necessidade desse tempo é melhor. E eu até acredito, pelo que a gente tem visto, que haja casos em que a parte coloca um monte de quesito inútil, que não vai ajudar em nada o tribunal arbitral, para tomar tempo mesmo, para a perícia durar muito tempo mesmo, porque ele não quer uma sentença por alguma razão. E eu penso que este papel é do tribunal arbitral. O tribunal arbitral, eu acho válido se um tribunal arbitral tiver essa atitude, olha, vou aqui, vamos sentar, conversar, ou cada um é responsável pelos seus quesitos, então a parte correspondente no custo do perito pela quesitação de cada um vai ser responsável, eu acho que é válido, né? Chamar todo mundo na mesa para conversar, o que a gente faz sobre isso, né? Mas, volto a dizer, eu acho que boa parte desse problema fica resolvido se o tribunal arbitral tiver a coragem de dizer: eu só preciso que estes temas controvertidos sejam esclarecidos para mim. E eu não preciso dos quesitos. Eu sei que precisa de coragem para isso. Eu sei que precisa de coragem. Mas está na mão do tribunal arbitral. É muito ruim quando o tribunal arbitral não cumpre o seu papel. Eu tenho um caso que a gente está trabalhando que, infelizmente, o tribunal arbitral não toma decisões. E prejudica muito o resultado da perícia. Ele não terá laudo conclusivo. Não terá. Obrigada pela pergunta, obrigada, Mauri, também. Eu concordo, assim, com o que a Bia falou, e aí eu fiquei só tentando entender a dinâmica do que tu está propondo. Mas eu já trabalhei também em vários tribunais, que os tribunais, de fato, fazem esse trabalho de escrutínio nos quesitos. E aí, daquela lista gigante, eles vão cortando esses quesitos que, de fato, eles entendem que são impertinentes, ou são, né, ou é uma cláusula contratual, uma questão jurídica, eles já vão cortando. E aí, de uma lista gigante, acaba ficando uma lista menor. E aí, em cima disso, o perito vai lá e dá a proposta dele. Mas é sempre uma outra ideia, né? Porque, de fato, como eu falei antes, se o quesito bom é o quesito que eu sei a resposta, sem levar em consideração a questão de que eu queira, que seja um lado que queira atrapalhar a produção da prova, porque daí esse que quer atrapalhar não vai ter jeito, né?
eu vou ter que saber a resposta, eu vou saber o custo daquilo, eu vou saber que aquilo vai demandar trabalho. E aí, se não. Porque imaginando que ambos apresentem quesitos, e um X de quesitos é o cerne para os dois, que aí seriam os pontos controvertidos, esse aqui vai valer para os dois. Então, eu chego num núcleo duro ali que os dois vão ter que. Vai valer para os dois. Aí eu apresentei uma série aqui a mais, vamos dizer assim, a mais, que vai me custar tanto, e o outro apresentou uma série a mais que vai custar tanto. E aí cada um paga essa parte, esse aqui é o comum. Aí, se esse aqui apresentou 150 e o custo dele virou aqueles, do teu exemplo lá, mais 1 milhão, opa, você vai querer pagar esse 1 milhão por causa desses quesitos aqui? E aí, o que tu fala começa, né, a fazer um afunilamento muito legal mesmo. E obrigada aí, pessoal, pela presença, pela palestra, pelo evento, pelo dia. Obrigada. Bom, na verdade, nós estamos construindo a mesma coisa aqui a partir da sua pergunta, Casa. Então, eu tinha notado aqui, a ideia é que as partes apresentem livremente seus quesitos. Vai ao tribunal, ele faz um saneamento, vamos chamar assim. E isso que a Alessandra acabou de falar. Esses são os quesitos do tribunal. Perito, apresente. Inclusive, questão de cerceamento de defesa, porque a prova também é da parte, né? Eu acho que não seria correto limitar a esses quesitos. Quero deixar isso também aqui na mesa. E aí teríamos, sim, a oportunidade das partes apresentadas, eu não posso chamar de suplementares, porque eu estaria chocando com o conceito. Eu chamei de quesitos excedentes. Então, cada parte apresenta o seu rol de quesitos excedentes. Então, o perito apresentaria 3 orçamentos dos quesitos essenciais do tribunal, os quesitos excedentes de requerente e os quesitos excedentes do requerido. Correto? E com isso eu encerro minha participação. Então, muito obrigado também a todos por isso. Bom, eu tenho uma visão parecida com a que a Selma falou em relação aos quesitos. É um problema grande que, se tu tirasse, talvez fosse melhor, né? O Carmona diz isso também na atualização do livro dele. Eu acho que a tua pergunta, ela não só é boa, como ela também se encaixaria nos esclarecimentos, tá? Nas horas que os peritos vão pedir depois, vai ficar uma parte incomodando, tu poderia de alguma forma também cobrar isso. Tem uma pesquisa que é muito boa, um livro do Rafael Abreu, que é sobre nudges, que é incentivos processuais com base na economia comportamental, que é basicamente o que tu está propondo em alguma medida. Não sei se encaixa no âmbito jurídico, mas que é justamente isso, é tu dar incentivos para aquele que faz as coisas certas e, né, enfim, a partir de toda uma teoria econômica e de comportamental. Tá? Casualmente, então, até para fechar, já que eu acho que tem só mais uma coisa, os quesitos, inclusive, e isso faz parte daquela pesquisa que eu comentei, que eu publiquei, muitas vezes eles extrapolam o objeto no sentido, eu não diria nem só, veja, tem casos bem específicos, às vezes, né? Um que eu uso de exemplo é um caso de, por exemplo, um perito que pede a quantificação de custos numa ação de caráter mandamental, por exemplo. A eficácia de sentença buscada não é de indenização, certo? Então, estou querendo dar um exemplo e vem um quesito que pode parecer muito bom, e quando tu sabe que a média dos peritos é baixa, tu corre só riscos de ter mais uma discussão sobre preços, de valor para cima, para baixo, ou, na melhor das hipóteses, se ele acertar. Então, esses são alguns pontos. E eu diria, então, só para dizer, a Cristina aqui agradecer, me deu de presente, sabe que eu gosto muito de ler, então já li toda a introdução hoje aqui enquanto eu esperava. Está publicado, inclusive, nessa mesma coleção, que é dos meus orientadores, inclusive, então fica a dica aí de recomendação. 30 páginas de referencial bibliográfico, pesquisa genuína, esforço, subiu nos ombros de gigantes e está nos presenteando aí o mercado prático. Muito obrigado a atenção de todos e fico à disposição para conversas futuras, porque realmente é um tema que me encanta. Para finalizar, pessoal, agradeço muito aos nossos painelistas, às nossas organizadoras, e eu queria só fazer um pequeno trocadilho usando algumas frases de destaque dos nossos painelistas. Para evitar insistentes técnicos e esquisitos, o óbvio precisa ser normatizado. Afinal, a IA pode nos ajudar a dar performance.
porque a função do perito é dizer quantos ml tem no copo. Muito obrigada. Vamos tirar uma foto? Eu que fiz. Nossa, uma honra para mim. Tá. Gente, pessoal, eu vou até pedir licença para vocês enquanto... Se vocês quiserem até... Eu te mando ali depois, te Se mostro. vocês quiserem... Nós vamos tirar. Segurou a audiência, Jana. Então, vamos ver se eu acho. Obrigada. Obrigada a vocês. Obrigada. Boa. Vamos lá, vamos lá. Bom, já recomendo de antemão o livro Bárbaro, é Justiça, Verdade. Eu até tenho a capa aqui, quem quiser olhar, eu mostro, é de raciocínio probatório da Juspodium. Saiu agora, comprei em pré-venda, recebi semana passada, deve ter sido dos primeiros que receberam. O resumo, que é mais ou menos o que eu tentei dizer hoje, é assim: depois dela falar de toda a experiência estadunidense, trilogia Dauber, Federal Rules, tudo, Discovery, tudo, ela vem e diz assim: estou dizendo então que deveríamos apenas desistir e admitir que os problemas com os peritos são insolúveis? Não. Porém, estou dizendo que para melhorar a qualidade da prova pericial é necessário o reconhecimento de que enfrentamos não um problema, mas todo um emaranhado de problemas interrelacionados. É isso aí. Pessoal, vou pedir licença 2 segundos, inclusive, para falar de pé e muito rapidamente, porque já são 18h10. A Lilian me pediu para fazer um breve encerramento, então eu gostaria de agradecer muito a vocês, agradecer muito a presença de todos, né? Agradecer muito a parceria da Fiesp com a Escola Superior da Advocacia Geral da União, porque esse é um espaço que tem há 6 anos já, Lilian. É um espaço de efetiva discussão, é um espaço de efetiva construção de ideias, e é verdade, porque eu participo desse processo desde há muito tempo, a gente usa esse espaço para tentar trazer aqui, discutir com vocês, discutir com os nossos palestrantes problemas que estão acontecendo na prática da advocacia pública, na nossa prática no dia a dia, quando a gente atua em arbitragem. Então, acreditem quando eu digo que os temas que a gente trouxe é aquilo que efetivamente mais... são aqueles calos que mais apertaram o nosso sapato ao longo dos últimos 12 meses. Então, toda essa questão de limite de regulamentação, né? Quais são os limites da regulamentação da arbitragem pelo Estado, qual é o limite da atuação dos árbitros, toda essa questão de prova, são questões que estão, de fato, ali borbulhando e as quais a gente fica às voltas. Então, agradecendo aqui todos os presentes e todas as discussões e todos os palestrantes, porque realmente o conteúdo que é produzido aqui a gente usa, e a gente usa para a gente, e a gente espera que também reflita, né, para todos aqueles usuários da arbitragem, principalmente daqueles que atuam na arbitragem com a administração pública. Então, falamos muito de muitos desafios aqui hoje, né? E eu acho que talvez mais de desafios do que de questões que já foram solucionadas, mas eu acho que isso é positivo, mostra que a gente está avançando, né? Então, enfim, queria só bem rapidamente agradecer a presença de todos e encerrar esse dia de trabalhos. Muito obrigada, gente.